Olá meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Will Alcântara, da Especialista Eletrônica. Meus amigos, hoje finalmente vamos comentar aí, depois de vários pedidos dos nossos inscritos, dos nossos amigos lá do nosso Instagram, tá? A respeito de um circuito que eu venho utilizando aí com bastante frequência, principalmente no reparo de algumas placas inverter, tá? E também placas de ar-condicionado convencional, tá? Este mesmo circuito aqui, meus queridos, eu utilizo ele tanto para reparar alguns erros de microcontrolador, tá? Quando o micro danifica aí a porta que ativa, né, a ventilação, como também, pessoal, quando eu vou fazer a substituição de motores BLDCs para motores AC, tá? Então a gente precisa captar um circuito, né, captar um sinal pequeno para transformar ele, para chavear aí um relé, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre esse circuito aqui com vocês, tá? Vai ser um vídeo aí diferente, não vou estar mostrando diretamente placas, nada, tá? Vamos ser sim comentando aí os circuitos dessa plaquinha que é bem simples, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes apenas aí, vocês podem estar fazendo aí várias aplicações, tá? Várias aplicações aí com este circuito aqui. Tá, Will, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do funcionamento. Como vocês podem ver aqui, pessoal, onde eu estou passando o meu mouse aqui, tem um mais 1.8, tá? Essa tensão aqui, meus queridos, você pode estar pegando essa tensão de algum microcontrolador, de algum LED, tá? De algum PIC, de algum Arduino, vai depender muito aí de qual placa, qual circuito aí que você quer trabalhar, tá? Vamos supor, meus queridos, que eu precise acionar a ventilação de uma placa convencional de ar-condicionado, tá? A placa da evaporadora danificou e ela não está mais ligando o ventilador da parte interna, tá? Por quê? Porque a porta lá do micro, que manda o sinal para ativar a ventilação está danificada, tá? E esse é um defeito muito comum. Então o que eu faço? Eu pego um nível de tensão que geralmente é utilizado para alimentar algum LED da placa da evaporadora. Por exemplo, lá no display vai ter um LEDzinho que ele liga quando a pessoa liga o ar pelo controle. Então imaginemos que eu pegue esse ponto. Olha só, que interessante. Aqui você pode utilizar não só 1.8, né? Eu fiz o teste aqui até com sinal de 1.2 volts aí, já é suficiente para alimentar o LED interno do PC, tá? Então vamos lá, o sinal baixo vai entrar aqui, tá? Como eu expliquei, aí você vai utilizar qualquer sinal ali que seja que venha a partir do momento que você liga o aparelho, tá? Esse sinal vai passar aqui, essa tensão, né, de 1.8, 2.5, 5 volts, 6 volts, não sei, depende do circuito que você está pegando. Vai entrar no R1, meus queridos, tá? Esse resistor tá aqui só para fazer aqui uma limitação, né? Caso tenha um problema aqui no nosso LED interno, entrar em curto ou acontecer alguma coisa aqui nessa linha, a tensão vai ficar em cima do resistor R1, tá? Então não vai queimar aqui o circuito, não vai queimar o nosso microcontrolador, o nosso PIC, nosso Arduino, tá? Então essa tensão vai entrar pelo R1, vai vir até o anodo do U1. O 1, pessoal, é nada mais nada menos do que um PC817, tá? É um optoacoplador, tá? O opto ele faz a isolação galvanicamente entre um ponto e outro ponto, tá? Então é bem simples, vai vir um sinal, vai entrar pelo R1, vai vir pelo anodo, vai acender o LED interno, tá? Porque o catodo do LED está aterrado aqui no nosso GNV, tá? Uma vez o LED aceso, o que ele faz? Ele vai excitar a base aqui, meus queridos, ó, do nosso transistor interno, tá? Dentro desse optoacoplador tem um transistor, tá? E ele vai ser polarizado aqui na base. Com isso vai haver o que? Uma condução entre coletor e emissor, tá? Então vamos estudar agora o lado de lá do optoacoplador, tá? Aqui nós vimos que é um LED, tá? Então esse pequeno sinal vai ser usado apenas para acender esse LED. Como o LED ele tem um consumo muito baixo, principalmente LEDs de optoacopladores, né? Tem geralmente de 8, 9 aí, miliamperes, né? É bem pouquinha a corrente que ele consome. Ele vai acender, vai excitar essa base aqui,
tá? Vai saturar esse transistor, pessoal. Vai haver uma condução entre coletor e emissor, tá? O coletor está ligado em outro circuito, tá? Diferentemente daqui. Notem que aqui o sinal é bem baixinho, 1.8. Aqui já tem um sinal de 12 volts, tá? Esse 12 volts, pessoal, vocês vão escolher ele diretamente com a tensão da bobina desse relé, tá? Então, se você tem um relé que ativa com 12 volts, que a bobina dele é atracada com 12 volts, então você precisa de uma alimentação de 12 volts, tá? Pode ser 5, pode ser 12, pode ser 15, 18, tá? Vai depender muito aí de qual relé que você está utilizando. Muito bem, essa tensão de 12 volts, vocês vão pegar da onde? Da fonte do equipamento, tá? A fonte do equipamento lá geralmente tem a tensão de 12 volts aí para alimentar os outros circuitos. Então essa tensão de volts vai vir aqui, vai ser alimentado tanto o coletor, né, que é o pino 4 do nosso PC817, quanto o coletor do Q1, meus queridos, que é um BC548, tá? Pode ser um 546, um 547, tá? Um transistor PNP, tá bom? Uma vez entrando aqui, ó, no K1, no coletor do K1, essa tensão ela não vai para parte nenhuma, pessoal, tá? Ele vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá e vai segurar aqui. Por quê? Porque ela não vai passar para cá, porque não tem condução aqui no LED, tá? Uma vez que chegou a tensão aqui, vai iluminar o LED, vai vir na base, vai excitar a base, vai ter essa condução do 12 volts para cá, vai vir pelo emissor, vai vir por esse outro resistor, tá? É o R2, é um resistor de 470 Rs, tá? Tá aqui também para limitar, como eu já falei, é o mesmo do R1, tá? E daí ele vai para onde? Ele segue, meus queridos, para a base do Q1. Olha que interessante. Como esse outro 12 volts está preso aqui, ó, ele não vai para parte nenhuma, porque a base estava sem tensão, agora tem tensão, né? Veio o sinal aqui, iluminou o LED e tal, a tensão veio para cá, passou do coletor por emissor, né? Abriu a torneira, como a gente costuma falar, né? Abriu a torneira, passou para cá, veio para cá, sofreu a queda, foi na base, pum, chegou na base, vai acontecer o que? Vai polarizar a base, meus queridos, então vai saturar o transistor e ele vai conduzir deste ponto aqui até o emissor, tá? E o emissor do transistor está ligado diretamente em cima da bobina do nosso relé. E o outro lado da bobina está o que? Tá no GND, meus queridos, está aterrado. Bom, havendo condução aqui, ó, do 12 volts vai vir, vai passar pelo Q1, vai vir na bobina, vai atracar essa bobina, né? Vai energizar esse componente, esse relé, e ele vai atracar a bobina, tá? Então aqui, ó, nesse lado da bobina, vocês podem ligar a carga que vocês precisam. Como já disse, vai depender da sua aplicação. Um motor, um LED, uma resistência, tá? Aí o uso é infinito, né? Vai ser limitado apenas pela capacidade aqui de corrente do nosso relé, tá? Então olha que interessante, é um circuito bem simples. Qualquer sinal que eu colocar aqui, ó, nessa entrada aqui, varia de 1.2 até 6 volts, tá? Se você for utilizar um sinal maior aqui, eu tenho um sinal de 5 volts ali, pode utilizar também um resistor de 470R, igual esse daqui, meus queridos, ó. Tá? Eu coloquei aqui de 100 Rs aqui, porque o sinal que eu estou pegando aqui é 1.8, tá? Mas se por acaso o micro lá enviar 5 volts, eu posso colocar um resistor de 470 também, tá? A tensão vai vir, vai iluminar o LED iluminando, vai saturar a base, saturou essa base, vai ter condução do 12 volts para o emissor, que está ligado aonde? Nesse resistor, que está ligado na base do transistor. Saturando esse transistor, vai ter essa condução desse ponto para esse, e vai aonde? Vai no nosso relé, na bobina do relé, e vai puxar a bobina, vai atracar o relé, e ele vai fechar esses dois contatos. Pronto, meus queridos, este é o circuito aí que eu utilizo muito para fazer funcionar aí motores, tá? E se vocês notarem, é um circuito completamente isolado, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é completamente isolada dessa outra parte, tá? Eu posso utilizar aqui, ó, o GND, por exemplo, do próprio microcontrolador, e aqui eu posso usar outro GND, porque são circuitos separados, tá? Então eu tenho uma isolação entre o ponto AC, aliás, o ponto DC, ao ponto AC, que é aqui, tá?
Então, mesmo que ocorra, ocorreu um curto aqui nessa região aqui, meus queridos, não vai passar para cá, porque eles estão isolados galvanicamente um setor do outro, tá? Então tá aí um circuito para vocês utilizarem da maneira com que vocês gostarem aí, tá? Como eu falei, eu utilizo para partir motores de ventilador de placas inverter, eu uso para partir motores de ventilador de placas convencionais quando estraga a porta, né? Então eu utilizo aí muito esse circuito também, tá? Por exemplo, meus queridos, quando eu faço a substituição do motor BLDC, né, tem algumas Samsungs 24000 que ela utilizam motores BLDC, e aí é muito caro esse motor BLDC de condensadora, nem chega a custar R$ 1.700. Então o que eu faço? Eu coloco um motor AC mesmo, tá? Um motor normal de 3 fios, e aí eu utilizo esse circuito aqui para partir o motor, tá? Eu pego esse sinalzinho aqui de 1.8 lá do pino PG. Por que o pino PG? O pino PG ele chega a uma tensão de 0 a 5 volts, tá? Quando a placa liga o compressor. Então eu pego aqui, eu levo lá nesse ponto, do ponto PG. Quando chegar aqui, ó, quando subir a tensão a partir de 1.8, ele já vai ligar o relé, ligar o LED e vai fazer todo o processo que já foi descrito e vai atracar o relé e vai mandar o sinal para o motor funcionar, tá? Lógico, tem o circuito também de feedback, né, que eu vou estar explicando em outro vídeo para vocês aí, mas fundamentalmente tá aí o esquema aí para quem me pediu. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida aí é só me perguntar, tá? Tem os comentários, vocês podem comentar, pode ficar à vontade para utilizar esse programinha aí, tá? Foi todo elaborado pra gente aqui para facilitar o máximo possível, tá, meus queridos? Aqui ó, é bem simplesinho, creio que todos aí consigam fazer esse circuito aí com facilidade. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Pessoal, passando aqui rapidinho só para comentar com vocês que eu tinha me esquecido de um componente, meus queridos, tá? Muito importante aí, para evitar queima, tá? Aqui do nosso Q1, que é o nosso BC548. Muito importante, meus queridos, a colocação desse diodo aqui, ó. Pode ser um diodo comum mesmo, um N4007, 4006, tá? Por que serve esse diodo aqui? Como eu já havia comentado em alguns outros assuntos, esse diodo está aqui para proteção, meus queridos. Por quê? O relé aqui, ó, quando ele abre e fecha, ele gera uma tensão, pessoal. E essa tensão é ao contrário, tá? E essa tensão contrária pode danificar aqui o nosso Q1. Então, para evitar que essa tensão danifique, é colocado aqui um diodo. Por quê? Nós sabemos que o diodo ele conduz em apenas uma direção, tá? Em outra direção ele bloqueia. Então, nesse caso aqui, ele é colocado apenas para proteção, tá? Então, é o mesmo circuito, ó, só foi colocado mais um diodo aqui entre os terminais do relé, tá? Você tem que se atentar aqui à posição do diodo, tá bom, meus queridos? Essa aqui é a observação que ficou.